Gerenciamento de pacientes de longa permanência, o famoso crônico de difícil manejo, e aqui eu não sei de onde veio essa foto, mas é um pouquinho, nem sei se esse senhor aí, ou senhora, né, ou se o senhor é um crônico de difícil manejo, mas a ideia do crônico de difícil manejo é aquele paciente que fica tanto tempo internado, né, ele conhece tão bem as estruturas do hospital, o jeito de trabalhar do hospital, que ele começa a fazer algumas ações, algumas exigências, algumas colocações que vão trazendo progressivamente mais trabalho para a equipe. Exemplo, mexendo na escala dos colaboradores, não quero fulano, quero Beltrano, hoje é o plantão daquele, né? Mexendo no cardápio e assim por diante. Claro, dentro de uma questão de humanização, a gente atende o máximo possível as necessidades desses pacientes. Não é exatamente esse o problema do crônico difícil manejo. O problema é quando ele já está de alta, né? E, por algum motivo, a gente não consegue deshospitalizar esse paciente, tá? Então, aqui tem um fluxo, evidentemente, que ele é desenhado para um hospital privado, um hospital de fins lucrativos, um hospital de faturamento, e você pode perfeitamente adaptar aí para a sua realidade, tá? Mas a ideia é que, desde a internação, desde o paciente internado, eu já consigo identificar a tendência desse paciente a ter fatores que condicionam ou demandas que condicionem a alta. Então, esse paciente vai precisar de, sei lá eu, oxigênio, home care, fisioterapia, enfermagem, enfim, ele tem fatores que vão condicionar essa alta. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, se tudo correr bem, esse paciente terá alta clínica, alta médica, e nós precisaremos deshospitalizar esse paciente, e aí esses fatores condicionantes, eles podem se tornar impeditivos e aumentar a chance da criação do crônico de difícil manejo, ok? Então, aqui é só um fluxograma, dando ideia de quais caminhos isso pode seguir. É lá pelas tantas, se ele é identificado a fatores que condicionem aí a alta, quando o médico solicita o convênio, a demanda existente, é importante entender que essa tem que ser uma demanda clínica, né? Uma demanda baseada em critério técnico e não no desejo somente. Claro, entra as necessidades, os desejos, os anseios da família, mas não somente isso, tem que ter uma base técnica. Isso vai para o setor de auditoria, de convênio, né? Setor de internação, e isso pode se deslanchar em vários caminhos. Então, primeiro, a solicitação de atendimento ela é atendida pela demanda, tá? Então, a família concorda, o convênio concorda, o paciente vai embora de alta. Muitas vezes não é isso que acontece. O convênio não atende ou ele enrola, né? Ele demora para dar uma solução, né? Então, aí existem algumas saídas, inclusive que vão suscitar a participação do setor comercial, por exemplo, do departamento jurídico ou até das áreas administrativa e estratégica da instituição, a alta direção do hospital, tá? Então, por exemplo, a questão do relacionamento jurídico, são para aqueles pacientes que têm, por exemplo, impedimentos jurídicos, né, de tomar decisões por conta própria, são maiores, são idosos ou são crianças. Então, existe um fluxo, a necessidade de envolvimento da área jurídica, então ela precisa estar participando da elaboração desse protocolo. Aqui somente um exemplo de alguns desfechos da questão jurídica, tá? Administrativo financeiro, então, em momentos que, por exemplo, de novo, um hospital privado com fins lucrativos, e você pode ter questões relativas aí à falta de cobertura, né? Então, o convênio simplesmente para de pagar. Então, como agir diante disso? Qual a atitude da área financeira em cima disso? Direcionamentos estratégicos, então, eu preciso envolver a alta direção, porque aquele paciente é um paciente, de repente, talvez não notório, mas importante dentro da instituição, ou existe aí uma questão de
sazonalidade, meu hospital está vazio, né, e o paciente continua com necessidade de permanecer dentro do hospital por vários motivos, talvez isso possa ser estrategicamente interessante para a instituição, né? Então, tudo isso vai ser ponderado e entra dentro desse fluxo com o olhar do direcionamento estratégico. Direcionamento comercial, então pode ser que eu precise conversar com o convênio de uma forma mais profissional, de uma forma mais olho no olho do departamento comercial, né, entendendo que o convênio é importante para nós, mas nós também somos importantes para eles, né, então isso precisa ter negociação entre em cena a área comercial, tudo bem? Então, esse é um protocolo de relacionamento, que vale a pena vocês pensarem na implementação dentro da sua estrutura, caso, evidentemente, vocês tenham aí a incidência, né, a permanência dos pacientes de forma crônica, né, a criação do crônico de difícil manejo, tá bom? E, finalmente, pessoal, nesse momento, eu queria deixar para vocês um pouquinho do que a Papai Azul tem feito. Então, esse é o nosso programa de governança clínica, tá? Vai tratar assuntos de uma forma bastante ampla, dentro do conceito de governança clínica, como segurança do paciente, mapeamento de risco, implementação de núcleo de segurança do paciente, metas internacionais, do protocolo de disclosure, como a gente viu agora há pouco, reformulação de prontuário, adequando a LGPD, uso de DRG, avaliação de desempenho do corpo clínico, são todos tópicos que estão debaixo do programa de governança clínica, bem como o desenvolvimento e implementação dos protocolos. A gente faz isso aí na sua organização, né, e de forma seguindo os passos como a gente descreveu aqui com vocês. Auditoria clínica, plano terapêutico, gerenciamento de corpo clínico, outras atividades que estão debaixo aí do olhar da governança clínica do nosso programa. São visitas quinzenais, não é remoto, tem que ser presencial, não tem como fazer remoto, já tentei, deu muito errado, e também a questão do quinzenal, a gente já tentou toda semana, tentou uma vez por mês, o quinzenal é o que mostra melhores resultados. Duração de 6 a 8 meses, depende do quê? Essencialmente da maturidade da instituição, tá? Não tem nada a ver com nível de ONA, 1, 2, 3, não, é maturidade institucional mesmo. E a gente tem uma equipe que todo mundo tem, no mínimo, 60 visitas de certificação, né? Outra atividade que a gente faz dentro da Papai Azul, que eu trago para vocês nesse momento, é a questão da avaliação externa de prontuários. Então, o que que é isso? A gente terceiriza a avaliação da qualidade do registro médico que você faz lá na sua comissão de prontuário, lá na sua comissão de óbito, no programa de auditoria clínica. Então, a gente que faz, tá? Através de um acesso remoto, uma senha de auditor, portanto, não mexo, não altero nada do que está no prontuário, é só olhar, né, read only, e a gente olha essencialmente a parte da qualidade do que está escrito, não a existência ou não do documento. Até pode passar por isso, mas, de verdade, o foco é a qualidade. Então, se a evolução médica tem coerência, se está usando abreviações que são fora do permitido dentro do conceito do siglário da instituição, se há um uso excessivo da função copia e cola, né, o paciente entra com o exame físico e sai com o mesmo exame físico que o médico copiou e colou ao longo de toda a internação, isso a gente aponta. A adoção e a coerência do plano terapêutico, então, se ele existe, se está bem construído, as metas bastante claras, identificadas, acompanhadas, e o sumário de alta, né? A gente vê pacientes fechados, né? Prontuários fechados, pacientes que já tiveram alta, como foi esse processo de alta, a questão da construção das orientações do sumário de alta. Tudo isso vira indicadores e, obviamente, se vocês tiverem um programa de avaliação de desempenho do corpo clínico, isso pode estar interfaceado, a gente municia o seu programa com as questões da qualidade do registro que foi apresentado, ok? Convido a todos para conhecer os nossos canais de grupos de WhatsApp, nós temos plano terapêutico, auditoria clínica e protocolos, tá? Isso vocês conseguem acesso diretamente pelo nossa central ali, o nosso portal da Papai Azul.
E o grupo no LinkedIn, né, na rede social profissional LinkedIn, lá nós temos o Desenvolvendo a Gestão em Saúde. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, obrigado por vocês estarem com a gente nesse momento. Estão aqui os contatos, telefone comercial, nossas redes sociais e o e-mail da Papai Azul, ok? Obrigado e até a próxima.